Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 7 do podcast do Matemática Rui. Meu nome é Rui, sou estudante de matemática e neste episódio, cálculo no ensino médio. Será que é possível? Será que é viável? Veremos. O cálculo diferencial integral, ele é considerado um dos conteúdos mais importantes devido à sua fluência e aplicabilidade em muitas áreas da ciência e de outras tecnologias, como por exemplo na física, economia, nas diversas engenharias, ciência da computação e por aí vai. Por isso, é muito comum ver essa disciplina constar na grade curricular de muitos cursos mesmo da área de exatas. São mais de 30 cursos nessa área, na área de exatos, que possuem o cálculo diferencial na matriz curricular. Aqui eu trouxe alguns exemplos de cursos que necessitam do cálculo além do fato de cumprir carga horária. Porque várias vezes a gente vê certas disciplinas que só estão lá para que você tenha que ficar mais tempo na faculdade. Bem, com o cálculo, em muitas disciplinas não é isso que acontece. A primeira, e talvez aqui a mais badalada, ciência da computação. Quando você opta por fazer uma graduação em ciência da computação, você consegue analisar problemas e projetar soluções bem criativas, obviamente quando você vira um profissional nisso, e como profissional você vai trabalhar fazendo avaliação, especificação e desenvolvimento de ferramentas de vários sistemas computacionais. Isso tudo é possível porque você, na sua grade curricular, você tem assuntos como algoritmos, técnicas de programação, um pouco de circuitos digitais, física para a computação e, é claro, cálculo diferencial integral. E tá, eu falei, e onde é que está o cálculo nessas coisas que você vai fazer? Imagina que você é formado em ciência da computação, ou você pretende fazer ciência da computação, e você está trabalhando para uma empresa, ou empresa de contrator, um negócio de freelance mesmo, uma empresa de contrator. E é, sei lá, Piracanjuba, uma marca aí de leite, ou pode ser a Coca-Cola, enfim, alguma marca aí de distribuidora. E ela quer que você faça as melhores rotas possíveis para otimizar tempo, custo, gasto, pessoas, consumo de gasolina, enfim, dinheiro, que é o que é importante para as empresas. E aí, o que é que você vai fazer? A primeira coisa que é bom ser ressaltada é porque as principais vias do Brasil, elas são rodoviárias. Então, a otimização aí tem que ser com transporte rodoviário, seja ele qual for. Então, você tem que pegar as principais rotas que essa empresa que ela vai disponibilizar para você, com as listas de funcionários disponíveis durante aquele tempo, para você conseguir fazer as melhores rotas possíveis para percorrer a menor distância em um maior tempo, com a troca certa de profissionais, com o consumo mínimo de gasolina, ou que seja lá qual for o insumo que ele usa para gerar energia do motor do automóvel, e ainda você tem que entregar isso em tempo hábil. Então, todas essas coisas de otimizar, maximizar, minimizar, elas são inseridas no cálculo. Esse problema das rodas de distribuição, ele é um problema clássico. Você pega uma função, essa função no caso é uma função distância, que ela varia de acordo com o tempo. Você analisa ela num gráfico, numa modelagem gráfica, e aí descobre qual é desses caminhos que ligam esses pontos que oferecem o menor tempo, que oferece a menor distância, que oferece o menor gasto. Um problema clássico de cálculo e que é aplicado facilmente aí numa rede de distribuição de produtos, insumos também, mas de produtos em geral. Se você já pensou em engenharia, em trabalhar com engenharia, eu trago aqui engenharia de produção. Enquanto muitos cursos aí são focados para uma área específica, a engenharia de produção ela deixa profissionais com uma visão mais abrangente. Eles podem interferir para otimizar os processos em qualquer lugar da cadeia produtiva, desde a captura lá dos insumos, da matéria-prima, até a formação e a entrega dos produtos, digamos assim, dos bens de consumo já prontos. Então, para isso, algumas disciplinas são importantes: desenho técnico, química, ciências dos materiais, fenômenos do transporte, análise de custo, probabilidade, estatística,
e também o cálculo diferencial integral. Por quê? Pelo mesmo motivo lá da ciência da computação. Quando você quer otimizar processos, dessa vez na cadeia produtiva, você precisa do cálculo. Otimizar, ele não nasceu da derivada. A otimização não nasceu da derivada, mas ela é um importante conceito lá dentro e que resolve muitos problemas. Outro curso, dessa vez um pouco mais dentro da área da matemática, é um curso de logística. Então, se você é formado em logística, você está apto para gerenciar uma cadeia de suprimento, de transporte, de abastecimento, do comércio internacional, logística reversa, e você precisa de uma matriz curricular abrangente. Então, lá está um pouco de matemática financeira, raciocínio analítico, otimização de operações, sei lá, um pouco de gestão de cadeia de suprimento e o cálculo diferencial integral. Por que mais uma vez o cálculo? Porque se você otimiza operações, você precisa do cálculo. É a mesma coisa. Não tem de onde fugir. Só que, no entanto, o cálculo diferencial integral é também uma disciplina com um grande número de índice um grande índice de reprovação nos cursos superiores. Isso não sou eu que estou dizendo, tá? Foi feita uma pesquisa lá no começo da década de 90 e 95, na Escola Politécnica da USP, e a taxa de reprovação, ou melhor, a taxa de não aprovados, o índice de não aprovados, variou de 20% a 75% nos cursos de cálculo diferencial. Outra pesquisa, dessa vez de 96 a 2000, agora na Universidade Federal Fluminense, a UFFF, a mesma pesquisa em relação à reprovação dos cursos de cálculo, 45% a 95% os índices de reprovação. Isso é meio assustador. Para não dizer que essa corrente federal foi feita o mesmo negócio, a mesma pesquisa em relação às faculdades agora de engenharia, nas particulares, só de engenharia, e chegou-se a os índices de 35% e 50% de reprovação. Essa já foi mais recente, foi de 2013 a 2015. E para não ficar só em dados, aliás, esses dados eu vou dizer onde foi que eu peguei, tá? Vai ter um momento oportuno para isso. Foi de uma dissertação, mas eu vou comentar mais para frente. Mas para não ficar só nesses dados, também eu já fiz a mesma pesquisa, óbvio de menor escala, de uma experiência minha como monitor. Eu fui monitor da UFPB na disciplina de cálculo 1 em 2019 no departamento de estatística. E eu tive que apresentar um trabalho final no encontro de iniciação, no encontro científico, e eu tinha que escolher um tema. O tema que eu escolhi foi os não aprovados, vamos dizer assim, a não aprovação no curso de cálculo 1, ou a taxa de não aprovação. Não lembro o título agora, mas eu tenho os dados deles. Eu consegui pegar durante essa pesquisa alguns dados em relação às turmas de cálculo diferencial integral 1, que era a matéria, que era a disciplina que eu dava monitoria. E bem, a taxa de não aprovados 2017.2, ou seja, no segundo semestre de 2017, foi de quase 52%. Por que eu falo de não aprovados? Bem, porque quando você tem esses dados, você acaba vendo os aprovados, as pessoas que reprovaram, as pessoas que reprovaram por falta e as pessoas que trancaram. Dá uma variada, entendeu? Então, como os aprovados foram 47,8%, eu sei que os não aprovados são quase 52%. Do mesma forma, eu observei lá na turma de 19.1, ou seja, do primeiro semestre de 2019, quando eu entrei, que a taxa de não aprovados foi quase 80%. Isso é muito sério, muito, muito, muito sério. Então, em geral, os cursos de ensino superior que possuem o cálculo diferencial integral nos seus programas, eles ofertam a disciplina de cálculo 1 já no primeiro período. Ou seja, se você é num curso de exatas, logo no seu primeiro período, você já paga cálculo 1. É de cara. É diferente de alguns que pagam, por exemplo, física
que pagam física geral, que só vê em física geral 1 a partir do segundo semestre. Você não tem o contato direto, a não ser quem faz física. E devido aos resultados desastrosos nessas pesquisas, no decorrer do curso, os professores acabam relatando lá no fichário que eles têm para... Porque assim, quando você tem um índice muito grande de reprovação, a universidade não gosta, porque quer dizer que o aluno vai ficar mais tempo lá, isso quer dizer mais gasto. Então, você tem que ter lá uma explicação. E a coisa que é mais relatada é a falta de base com que os alunos iniciam o curso como uma das principais causas desse resultado. Uma forma das universidades elas tentar minimizar ou remediar essa falta de base já citada é que eles produzem ou fazem um curso preparatório para o cálculo. Ou seja, eles fazem tipo um pré-cálculo, um cálculo zero, uma matemática básica, onde nessas aulas serão vistos conceitos bem elementares como funções, um pouco de teoria dos conjuntos, vocês vê um pouco de modelagem matemática, função definida por partes, essas coisas que vamos dizer assim, vocês veem no ensino médio, mas não veem no ensino médio. Não são coisas, são coisas bem elementares, não são coisas que vêm com exemplos no dia a dia, podem até vir até, mas eu tô querendo dizer que eles não são direcionados para o Enem, são coisas assim mais fundamentais em relação à matemática, é uma definição mais pura, mas claro que pode vir com aplicações. Só que contudo, isso poderia ser evitado se essas coisas fossem estudadas diretamente, ou seja, se o cálculo fosse estudado diretamente no ensino médio, de maneira antecipada no ensino médio, com o objetivo de facilitar o entendimento do conteúdo, além, obviamente agora, da aplicabilidade que esse conteúdo tem na resolução de problemas. O cálculo ele traz ideias novas, diferente do que os alunos de ensino médio encontram, sei lá, na aritmética, na própria álgebra, na geometria, na trigonometria, na geometria analítica. Porque lembrem, esses conteúdos são bem antigos, esses conteúdos de aritmética, álgebra, geometria que a gente vê no ensino médio são bem antigos. Não que cálculo não seja antigo, cálculo é muito antigo, mas já é uma coisa mais recente, o cálculo de maneira formal, bem mais recente do que os assuntos que a gente vê no ensino médio. E aí vem uma grande questão. Mas como a gente pode ensinar cálculo para alunos de ensino médio? É possível? Será que é possível? Uma vez que o nível de ensino desses alunos, eles são ainda imaturos e possuem menos conhecimento. E é aí que está a grande surpresa. O ensino do cálculo, ele já fez parte do programa do ensino médio brasileiro e é inquestionável a sua contribuição em vários conteúdos e disciplinas. Ou seja, existia uma época que sim dava-se cálculo. O cálculo fazia parte do programa da terceira série, na época, hoje terceiro ano, ou eu não sei se antigamente que é terceiro ano e hoje é terceira série, enfim, do último ano do ensino médio, do chamado curso científico, que a gente conhece como agora sim ensino médio, onde acontecia o ensino da derivada, aplicações de problemas de máximo, mínimo, além de outros tópicos como até polinômio de Taylor, acredite se quiser. Isso desde 1943, quando foi instituída uma reforma no ensino secundário, no caso ali quinta até a nona, que a gente chama de sexto ano, nono ano, né? Seria isso. Que ficou conhecido pelo nome do ministro da época, acho que era Campanema, que acho que era a Reforma Campanema, foi. Só que já existia até antes dessa reforma, ou seja, até antes de 1953, o ensino do cálculo nas universidades. Eles eram no ensino médio, eles eram feitos mas era mais direcionado, era feito nas escolas de engenharia. Para as pessoas que queriam ir para engenharia, tinha uma escola especialista em engenharia e aí você aprendia cálculo já mais cedo. Então, a gente já sabe que é possível inserir, já que já foi feito. Ou seja, incluir o cálculo no ensino médio, além de possível, porque já foi feito, a gente vai facilitar a aprendizagem da disciplina, em vez de fazer aqueles negócios lá do cálculo zero, do pré-cálculo. Então, isso contribui para a formação geral dos alunos, uma despesa menor para as universidades, uma vez que este conteúdo é uma ferramenta poderosa
e que pode ser aplicada com facilidade, já mesmo nesse nível do ensino. O conceito do cálculo, uma vez entendidos, até mesmo sem sua formalidade, eles muitas vezes tornam o aprendizado mais prazeroso. Você começa a entender de onde as coisas vêm. É muito simples você explicar a questão de máximo e mínimos de uma função do segundo grau usando derivada. Se você insere o conceito, não a definição formal daquilo difícil via limite, via epsilon e delta, não, mas a definição, vamos dizer assim, informal como uma taxa de variação, e você acaba tendo uma simplificação na resolução de problemas que às vezes são trabalhosos. Eu lembro no episódio que eu sempre fiz Enem, mesmo depois de passar no meu curso. Eu sempre fiz Enem. Depois do terceiro ano, eu ainda fiz mais uns três Enems. Sem nada mesmo, sem nenhum propósito. E algumas vezes, óbvio, o Enem ele não tem questões de diretamente calcule o máximo ou o mínimo, não tem. Mas era uma questão de equação de segundo grau e precisava encontrar o x do vértice, era o y do vértice, acho que era o y do vértice, para resolver alguma coisa a mais. Em vez de eu usar aquela fórmula gigantona, eu derivei. Igualei a zero e resolvi o problema. Óbvio, na época eu já tinha aprendido cálculo 1, eu sabia por que a derivação resolvia esse problema e acelerei meu processo. Só que se você inserir uma ideia dessa na mente de um aluno logo cedo e explicar, ó, é isso, e lá na frente, quando ele estiver na faculdade, eita, eu entendi, então é por isso que dá certo, vai servir e ainda vai ser melhor esse trabalho. Então, é possível desde cedo desenvolver os alunos com a percepção dos conceitos básicos de cálculo. E, obviamente, dessa forma, você compreender melhor a disciplina. Todo o cálculo, ele nasce de uma ideia fundamental. Seja uma linha reta, seja uma área, seja uma linha não tão reta. E dessa ideia surgem outras duas, que é a integral e a derivada. Apesar dos nomes técnicos, são duas ideias bem simples de serem explicadas. Então, já que a gente tem a resposta para se é possível ensinar cálculo no ensino médio, e se você está lavando louça e não pegou a resposta é sim, sim, é possível ensinar, a gente levanta agora outra questão. Outra questão relevante a ser considerada é como poderia ser feita a introdução desses conceitos, ou seja, como a gente pode inserir o cálculo no ensino médio. A gente já sabe que a resposta é sim, agora a gente quer saber como. Estes podem ser, vamos dizer assim, esses assuntos podem ser trabalhados de acordo com sua aplicação, com sua aplicabilidade. E, sobretudo, sem a formalidade, sem o formalismo, sem o rigor matemático. A gente tem que lembrar aqui que às vezes é muito mais importante a ideia e o feeling do que a formalidade. Ou seja, é muito mais importante você entender um assunto de maneira bem trivial, mesmo informal mesmo, e conseguir depois o formalismo do que jogar o formalismo todo de uma vez sem nunca ter tido um contato antes. E isso é muito bom porque no ensino médio a gente ainda não possui ainda uma maturidade para o entendimento formal desses assuntos. Se a escola julgar mais apropriado, se ela ajudar mais interessante, ela poderia, sei lá, iniciar um assunto de taxas de variações em matemática. Ou seja, você pega lá o f de x menos o f de 0 sobre x menos x0. Vamos diminuir esse espaço, vamos ver o que acontece. Vamos ver nessa função. Óbvio, aquilo ainda não é derivada, mas aquilo é uma motivação para tal. Outra coisa, pegar as funções. A gente aprende várias funções no ensino médio. Por que não pegar essas funções e perceber onde a derivada está ali? Desenhar lá o gráfico da função, sei lá, x ao quadrado, que é a mais simples que a gente pode pegar, e vai mexendo no ponto. Tem tantas animações legais que tem no, acho que é 3 Blue, 1 Brown, que é um canal super bom que tem legendas em português. Outra coisa que a escola pode fazer nas disciplinas de química e física,
desenvolver as taxas no tempo, a variação de um processo físico ou químico, sei lá, velocidade, por exemplo, com o desenrolar do tempo. O que é que está dizendo? O que é que o gráfico da função horária está falando? Isso tudo tem a ver com derivada. Mas óbvio, sem o formalismo. Uma ferramenta que facilita que fascina a humanidade desde a época dos gregos é o cálculo de áreas, é como a gente calcula áreas. Então, no ensino médio a gente aprende tanta fórmula de área, custa dar a ideia do que seria calcular uma área de uma função qualquer, a área abaixo de uma função qualquer, por aproximação, fazendo os retângulozinhos, a subdivisão, bem pequenininhos e calculando a área de cada reto, somando tudo e aquilo é a área final da figura. Todas essas ideias básicas, elas ajudam a uma melhor compreensão da ideia da inserção ou da introdução do cálculo no ensino médio. É claro que quando você está introduzindo o conteúdo da derivada no ensino médio, você tem que acompanhar isso não seria exemplos, mas também exemplos, de diversas aplicações, diversas formas diferentes de enxergar a mesma coisa. É como se você trocasse a lente do seu óculos, mas continuasse vendo a mesma coisa de um ângulo diferente. É mais ou menos essa a ideia. Uma delas é uma amiga querida da matemática, que é a física, que são os assuntos de física. No que diz respeito à cinemática, principalmente. Não há dificuldade em ensinar o estudo do movimento uniforme, ou seja, quando você tem movimento com a velocidade constante, quando a velocidade é fixa. Mas ao passar adiante, ao dar um passo à frente, vamos dizer assim, o aluno que é desassistido, não tem a manha do conhecimento da noção de derivada, o professor fica meio que de mãos atadas. Ele faz tipo uma ginástica complicada para apresentar o movimento uniformemente variado. E as coisas seriam bem mais simples para ele, para o professor, para ele, o aluno, se o aluno ele tivesse acesso, ele tivesse a luz da noção de derivada, interpretada como a velocidade instantânea. Para as pessoas que ouvem meu podcast e não tem ideia do que seria a velocidade instantânea, imagina que você está dirigindo um carro, a velocidade que está apontando lá no carro é a derivada naquele momento, a derivada do espaço naquele momento, é a velocidade instantânea. Ou seja, aquilo não é a velocidade média do seu carro, quando está mostrando lá 50 km por hora, 60 km por hora. Aquilo não é a velocidade que está no velocidade média do carro, que você transitou, sei lá, o seu percurso todinho, porque obviamente nesse percurso você para, você dobra, você acelera, e isso tudo é variação de movimento. Então a velocidade que está ali é naquele instante. Aquele instante é a taxa de variação instantânea, aquilo é a derivada. Outra forma de você ajudar o aluno do ensino médio que acabou de entrar no curso superior e tem no primeiro período a disciplina de cálculo 1, se você é um professor, obviamente, é na forma que você divide os conteúdos das provas. É na forma que você faz a sua divisão por assunto. Então, eu trouxe aqui os quadros da época da minha monitoria de como os assuntos eram divididos por avaliação. A avaliação 1, a primeira avaliação, a primeira prova, contava com os assuntos função de uma variável real, limite e continuidade. Eram esses três assuntos para a prova. A avaliação 2 contava com unicamente o que? Derivada. Entre lá você falava sobre a regra de derivação, sobre o rádio tangente, taxa de variação instantânea, derivação implícita e assim vai. E o último conteúdo eram aplicações de derivada e esboços de gráfico das funções de uma variável. Essas eram as três provas e era assim que o conteúdo era dividido. Como sugestão,
para essa divisão, eu dei uma mudada. Eu botei 4 avaliações. E isso aqui não é uma opinião minha. Isso é uma opinião estatística do professor que fez essa mudança. As turmas dele, eu fui um aluno das turmas dele, as turmas deles tinham índice de reprovação, ou melhor, índice de não aprovados de 6%. Ou seja, era muito bom. E não é como se fosse um caso isolado. Ou não é porque ele era um professor, óbvio, ele era um ótimo professor, mas não era porque ele era um professor fora do comum, espetacular. Não, era a forma que eram divididas as provas que facilitavam a vida dos alunos. A primeira avaliação contava unicamente com função de uma variável. Era só isso a primeira prova. Perguntava-se coisas sobre domínio, desigualdade, função, definida por partes. Então essa é a primeira prova. A primeira prova da faculdade de um aluno que acabou de entrar no ensino médio era uma prova do ensino médio, ou seja, com cara de faculdade, obviamente. Ou seja, havia uma prova de transição para esse aluno. Aí a segunda prova era limite, continuidade, a terceira prova era derivada e a quarta prova era igual a outra também, aplicações, derivada e esboço de gráfico. O que muda não é as outras provas, o que muda é ter mais uma prova transitória. E aqui eu cito uma dissertação de mestrado da mestranda Joyce Stella de Mello, que ela conseguiu o título de mestre, intitulado Ensino de Cálculo no Ensino Médio. Foi daí que eu peguei a maior parte das informações, dos dados em relação os não aprovados, foi dessa dissertação. E estou sugerindo ainda mais essa dissertação porque lá no final ela monta uma sugestão de como é possível fazer atividades didáticas que envolvam conceitos de taxa de variação, reta tangente, problemas de massa e mínimo, a fim de ilustrar a interdisciplinaridade do cálculo com a matemática e a física. Ela traz problemas envolvendo a física. Então vale a pena dar uma olhada, é só digitar no Google que aparece dissertação, ensino de cálculo no ensino médio, ou se não, Joyce Stella de Mello, e o nome da dissertação também aparece. E agora o quadro mais esperado das famílias brasileiras, matemática não é só conta. Taca-lhe a vinheta. Dessa vez eu mudei o estilo de fazer o quadro. Eu não botei apenas perguntas, eu deixei aberto. Vocês podem botar suas desavenças, suas crises, seus traumas, qualquer coisa, não necessariamente tem a ver com matemática. E a galera, eles entenderam o que eu queria. Então, o primeiro... Não, na verdade, dessa vez eu vou omitir os nomes das pessoas. Vou criar codinomes. Esse aqui vai ser o Inquinho Eiros. Vou omitir certas partes. Vai ser o Inquinho Eiros. Porque algumas são histórias que constrangem. Outras não, mas eu vou omitir de todos porque eu acho que é mais seguro. Ele começa assim. Eu tinha uma aula na faculdade, acho que era geometria diferencial, que eu não perdia uma. Eu ia até nas aulas extras que o professor marcava. O motivo era bem simples. Eu tinha muita insônia. A aula de geometria diferencial era no turno da manhã e eu virava à noite. E até parte do dia, quando eu ainda estava acordado, eu ia para a aula. Ainda estava com energia, só que eu ia para dormir. A aula era muito monótona. A voz do professor parecia uma melodia suave de pingos de chuva caindo. Eu moro no sul, então a maior parte do tempo é muito frio. Então era perfeito para dormir e assim eu consegui me salvar da insônia graças à bela voz calma e serena desse professor. Desculpe dormir na sua aula, mas obrigado por me livrar desse problema. Achei genial. A próxima pergunta normal mesmo, então acho que não tem problema ler o nome, é do Janferson José, que pergunta qual o modelo do microfone que eu uso. E neste caso, usa ainda alguma interface de áudio? Bem, o modelo eu peguei aqui, para não errar, é o da Sounds. É um microfone broadcast USB 2.0 para live podcaster. E é isso.
Ele contém várias coisas. Se você digitar aí só DAW Sounds, microfone broadcast, vai aparecer as especificações tudinhas. E é isso. A próxima é do Uan Eus. Vai ser assim que eu vou chamar ele. Esse tema do podcast me lembrou um episódio muito curioso de uma aula de cálculo. Uma vez eu precisava muito ir ao banheiro durante uma aula de cálculo na faculdade. Emergência de grau 2, ele bota aqui entre parênteses. Nunca vou esquecer esse dia. Saí no começo da aula e me dirigi ao banheiro. Era bem próximo da sala e assim que cheguei ao banheiro, notei que estava vazio. Tive essa sorte. Fiz o que tinha que fazer ali e me dirigi à porta. Quando abaixei o trinco, quando coloquei o trinco para baixo, percebi que ela estava trancada. Bateu um certo desespero, mas eu lembrei que estava com o celular. Peguei o celular e mandei mensagem a um amigo que estava na mesma turma de cálculo que eu ali estava. Ele chegou em alguns minutos e depois de dar algumas risadas da situação, foi em busca do rapaz da manutenção para abrir a porta. Uns minutos depois, ele voltou e disse que não tinha ninguém ali. Talvez por estar muito cedo, eu não sei. Então ele mandou mensagem no grupo do WhatsApp pedindo para alguém da turma vir até o banheiro para ajudar na busca. Acontece que um a um os alunos foram saindo da aula e vim em direção ao banheiro. Em vez de ajudarem na procura por alguém para abrir aquela palavrão porta, o professor, eles se aglomeraram na frente do banheiro. O professor então notou a turma vazia e se dirigiu ao local da aglomeração. Ou seja, o professor parou a aula. Isso aqui não tô lendo, eu tô mostrando minha indignação. Ele parou a aula pra ver o que estava acontecendo lá fora. Voltando à leitura. E foi aí que eu tive que sair pela saída de ar do banheiro, subindo na pia, fazendo quase um parkour, com minha sala toda filmando e rindo, e meu e meu professor claramente full pistola, porque a sala toda fez ele parar a aula por minha causa. Esse é excelente texto. Galera, eu espero que vocês gostem desse novo formato aqui do Matemática Não É Só Conta, porque eu acho que eu vou usar ele mais vezes. Eu adorei essas histórias aqui. Podem mandar perguntas também, eu vou ler todo jeito, mas as histórias, as aventuras de matemática são muito boas também. E é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Peçam que estão no YouTube, curtam o vídeo, deixem aquele like, se inscrevam no canal. Estão no Spotify, sigam aí o perfil. E é isso, galera. Valeu!